dia, roteiros, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o Will da Rota 67 e hoje eu vou entrar num assunto que vai ser polêmico. Você já notou que seu carro não está fazendo a quilometragem que ele fazia quando era novo? Ou quando você comprou ele? Isso estou falando de quando a pessoa tem o carro há mais de 3, 4 anos. Você já notou essa diferença? Que aí muita gente me liga: ai, Will, eu tenho carro há 4, 5 anos, meu carro fazia 10, fazia 9, não sei, e hoje está fazendo 7, está fazendo 6, está fazendo 8,5. Meu amigo, agradeça a Deus e a Petrobras. Vamos falar agora de bomba injetora e diesel. Esse diesel capeta que a gente está usando no nosso país e ninguém questiona nada, né? Isso aqui é a nossa branquinha, a nossa L200 2004 quadrada, bomba mecânica. Tá? Isso aqui é pau para toda obra. Sonha em pôr o quê? Uma bomba mecânica. Por quê? Por causa da regulagem dela, não tem muita frescura. Acabou, o carro funciona e já era e não tem problema. Essa aqui é a nossa monstra, é a nossa L200 Outdoor 1112, né? Que essa aqui sim já tem todos os artifícios de, como eu diria, todo o assessoramento eletrônico necessário, né? Seria uma bomba injetora mecânica melhorada, vamos dizer assim, que após ela é o sistema Common Rail, que seria a Triton 3.2, tá? Essa daqui ela tem todos esses acessórios para te ajudar em tese a melhorar de gases e o cacete A4 que não, né, só atrasa a nossa vida. Essa daqui hoje, tá, na nossa tocada, na pista faz 7,5 a 8, andando a 110, 120 por hora. Mas você vai falar: ah, mas olha o tamanho do carro. Pô, eu tenho 1,88, cara, olha o tamanho do carro perto de mim, olha isso aqui, tá vendo? A altura influencia? Também. Olha o pneu, olha a altura que tá no negócio, olha isso aqui, quase 85 centímetros de pneu, né? Tem capota, tem ferramenta, mas é pesado, né? Tudo bem, eu aceito tudo isso daí. Ok. Uma vez eu já cheguei a fazer 11 km por litro com esse carro, andando a 80 km por hora, tá? Uma pequena viagem que eu fiz aqui que não tinha muito relevo, era mais plano, pezinho de fada no acelerador, cheguei a fazer isso. Um pneuzinho também 265 no final da vida dele. Então, acostumei, isso aqui pra mim é 7 na cidade, e olhe lá se der 7, com muito custo faz 7,5. Então já acostumei. Essa daqui, antigamente, ela fazia quase 10. Você sabe quanto que ela tá fazendo agora? Depois que a gente pegou ela, que ela veio pra nossa família? A última média que eu fiz agora deu 8,6, 8,7. Tá, pra mim tá ótimo, ó, show demais. Só que notem, ela fazia 10, ela caiu quase 1,5 km. O que mudou? Essa caminhonete aqui era de um cliente meu. Esse cliente decidiu que iria vender, me ofereceu, eu conheci o carro, ficar com ela. Então a caminhonete aqui ela tem uma procedência excelente. Quando lá em 2020 a gente estava fazendo, né, os aprimoramentos nela, ela ficou com a gente quase uns 2 meses, então eu tive a oportunidade de andar com ela, abastecer, todo esse processo aí para, né, estar acompanhando, testando. E eu detectei que ela estava fazendo quase 10, 9,5, 10, né, pela litragem que a gente abastecia e andava, né. E hoje caiu para 8,6. Tá? Não estou falando isso na cidade, tá? O que mudou nesse tempo? O carro continua o mesmo, a bomba é a mesma. Esse carro ficou parado 2 anos. Essa daqui não para, essa aqui ela anda praticamente todo dia e caiu bastante o consumo. Seria por todos esses artifícios? Agora eu vou te falar. Não, meu querido. O que mudou? O diesel. É S10, S500, eu não estou falando disso. Você pode pôr até óleo de cozinha. Talvez o óleo de cozinha, talvez o óleo de cozinha que você usa na sua casa vai fazer mais quilometragem nesse carro aqui do que o diesel que você abastece no posto. Agora eu vou falar o porquê. Vem comigo. Vamos falar de uma coisa que eu acho que nem todo mundo sabe, né? Eu acho que não precisa ser engenheiro
criando trade moda, para entender um pouquinho dessas coisas. Eu quero falar com vocês o que? De poder calorífico do combustível. Vamos exemplificar agora o que não é uma teoria, mas sim uma constatação que qualquer um pode fazer, né? Tendo o mínimo de inteligência possível, né? Mas, igual eu digo, às vezes a pessoa gosta de culpar o mecânico, culpar o bombista. Ah, meu carro tá com problema. Não. Então vamos seguir uma linha de raciocínio para ver se você entende de uma vez por todas, tá? Nos primórdios, né, do desenvolvimento dos carros, eu vou falar ali, não vou falar tão longe não. Aqui no Brasil mesmo, vamos falar do Brasil, nível Brasil, mais fácil, que assim você entende melhor. Vocês sabem que existiam alguns caminhões a gasolina, certo? Então o poder calorífico do diesel é muito maior. Por isso que os veículos a diesel, né, antigamente eram conhecidos por serem mais econômicos. Que no mesmo trajeto, no mesmo percurso, tá? Estou colocando situações idênticas. Você precisaria de menos combustível, ou, traduzindo, você tem um aproveitamento muito melhor do diesel do que na gasolina. Só que esse tanto de diesel tem muito mais, libera muito mais CO2 do que esse tanto de gasolina, tá? Então aí, nessa época, lá para os anos de 1960, 70, começou a se pensar, nossa, o diesel, ele está poluindo muito. Vamos dar um jeito, vamos criar uma alternativa, né? De fazer um combustível mais verde, um combustível mais ecológico, ecologicamente correto, né? Aí, o que criaram aqui no Brasil? Vieram com o etanol. Quem é um pouquinho mais velho aí vai lembrar das campanhas que tinham. Aí começou a vir aqueles motorzinhos CHT etanol, lembra? Ali final de 87, 89, tinha uma campanha, né, para usar só o etanol, que era o famoso álcool. Hoje é etanol, né? Só que se você notar, olha o tanto de etanol que você precisa para movimentar o mesmo percurso do diesel e da gasolina. Resumindo, uma caminhonete flex bebe muito mais do que uma caminhonete a diesel. Aí você vai falar, não, Will, bebia. Realmente, bebia. A caminhonete diesel antigamente era mais econômica do que uma gasolina e uma a etanol, correto? Hoje, em tese, se equipara os três combustíveis. Por quê? O que mudou nessa época? A tecnologia dos motores? O que mudou dessa época para cá? Se os combustíveis continuam os mesmos? Essa é a pergunta que você tem que se fazer. Mas será que os combustíveis continuam os mesmos? A gente sabe que a gasolina que a gente usava no início dos anos 90 não é a mesma de hoje. A gasolina tem muito mais aditivo, tem muito mais porcaria nela do que... Tanto que a gasolina hoje tá quase da cor do álcool. Transparente. Não sei se vocês lembram, mas antigamente você pegava um copo descartável, colocava gasolina dentro, corroía. A gasolina corroía esse copo. Hoje você pode colocar no copo descartável que ela continua lá. Então a nossa gasolina tá muito ruim, tá muito porcaria. Ah, é melhor abastecer com álcool. Com certeza, pelo valor, mas não dá muita diferença, né? Porque se você comparar o tanto que você gasta no etanol para gasolina, acaba ainda compensando a gasolina. Estou falando de carro baixo, tá? Então o que mudou do tempo do etanol, da gasolina e do diesel power, que fazia, né? Os carros eram muito valorizados nessa época. Combustível. Hoje a gente tem o diesel Nutella, tá? O que é o diesel Nutella? Esse diesel que a gente usava antigamente, que era o terror, que era o poder,
Não tem mais hoje em dia. Querendo ou não, desde o S500 até o S10, que é o mais Nutella ainda, hoje para você rodar o mesmo trajeto, você gasta muito mais. Por quê? Antes, com esse tanto de diesel, você fazia uma quilometragem. Essa mesma quilometragem, hoje em dia, você precisa desse tanto. Porque o nosso diesel perdeu poder. Ele perdeu poder calorífico. Antigamente, com esse tanto aqui, você rodava... Vou exemplificar, tá? Um pouquinho isso aqui, você rodava aí 20 quilômetros. Hoje, para você rodar 20 km, você precisa de muito mais quantidade de diesel na câmara, tá? E aí você me fala, ah, mas o meu carro antes fazia 10, hoje não tá fazendo 7. Realmente. Porque você precisa ter mais diesel na câmara para ter o mesmo poder do diesel que você tinha antigamente. E notem que eu não tô falando nem de bomba suja. Eu tô falando do poder específico do combustível. Tem muito mais aditivo. Essa porcaria que a gente coloca no nosso tanque hoje acaba sujando, né, a bomba por dentro, deixando ela muito mais lenta. Que abrir ela um pouco mais para você ganhar mais potência de injeção de diesel para compensar. Hoje você pisa, né, no carro, o carro demora a responder, demora a acordar. Antigamente você pisava, o carro saía queimando pneu. Hoje, para você ter o mesmo desempenho, você precisa pôr muito mais pressão de turbina e muito mais diesel na câmara. E isso causa o quê? Uma queda no consumo, né? Então, isso aqui é só um exemplo para vocês verem aonde vocês estão sendo roubados. Quando não é na litragem, quando não é no tanto de litros que você está pagando, é no diesel capeta que vocês estão colocando no carro. Né? Hoje eu tô falando isso porque eu vivi isso. O último delivery eu abasteci aqui na minha cidade, num posto que tem rotatividade, tem bastante caminhão passando, e deu 380 quilômetros, um tanque de 63 litros, tá? Enquanto 63 litros, quase chegando lá em Minas Gerais, me rendeu quase 470 quilômetros, que é a diferença de 100 quilômetros num tanque. Isso não justifica. E a mesma tocada, os mesmos pneus, entendeu? Aí você vai falar pra mim, ah, mas é o que eu expliquei anteriormente aí, tudo bem que meu carro é alto, tal. Mas ele fazia 480 quilômetros e hoje está fazendo 380. O que mudou nesse cenário? O que mudou? Somente o diesel. Então, antes de você ir condenar o seu mecânico, antes de você ficar chorando no grupo aí que seu carro tá... Antes de você tirar sua bomba e pedir para fazer e tomar uma pancada de 3, 4 conto, observe o posto que você está abastecendo. Às vezes compensa você pagar R$6 em 1 litro de diesel do que pagar R$5,70. Ah, mas é 30 centavos. Beleza, 30 centavos. Só que isso aí a longo prazo pode te causar, ó, e você não está percebendo isso. Entendeu? Você tá só lá, vou pagar o mais barato. E aí sua bomba começa a dar problema, os reparos dela começam a corroer, o seu carro não faz mais quilometragem que fazia e você tá achando que tá economizando 30 centavos. Tá? Então às vezes é melhor você gastar um pouquinho mais e ter um carro ali mais linear do que você economizar 30 centavos por litro e acabar se ferrando depois. Tá bom? Então fica a dica. Começa a observar. Troca de posto, coloca um posto, abastece num posto de excelência, depois você abastece num posto capeta, se você não ficar parado no meio da rua, né? E vai vendo, se muda a quilometragem. Mas lógico, nada, né? Hoje em dia você tem que pôr aditivo no diesel, você tem que aditivá-lo, querendo colocar um bardal, colocar um querosene para ajudar a tirar essas porcarias e lubrificar a bomba. Uma bomba boa, uma bomba nova, com certeza você vai ter uma economia de diesel, tá? Por que eu tô falando isso? Os veios dela, ela trabalhando 100%, estando limpinha, tá? Ela injeta esse combustível com menos, vamos dizer assim, com menos trabalho, com menos força, tá bom? Então, vamos dar exemplo assim, você andando a 100 km por hora, você precisa pisar menos no acelerador para manter a velocidade de 100 km por hora do que com uma bomba suja e um diesel capeta.
Entendeu? Então, quer dizer, você precisa pôr menos combustível na câmara para o carro ter o mesmo rendimento. O desempenho que você tinha antes, você precisa ter muito mais diesel na câmara. Quer dizer, isso aumenta muito mais o consumo. Você concorda comigo? Então, já deixa aqui embaixo aqui o seu comentário. E quanto o seu carro fazia antes e quanto está fazendo hoje. Vamos ver quantas pessoas têm a mesma opinião. Ou o que você acha que diverge de quando você comprou para hoje. E qual combustível você está usando? Você está usando ainda diesel S500 ou você está usando diesel S10 porque falaram que é melhor? Fala aí para mim. Já deixa aquele like, se inscreve. Bora!